Bom dia a todos os presentes. Primeiramente agradeço aí à Universidade por mais esse convite de poder estar aqui falando de um tema que é tão importante para a gente e para mim especialmente é um tema muito caro. Um cumprimento aqui à mesa, obrigado João, os professores aí, Gustavo, meu amigo. E eu vou fazer uma fala um pouco mais abrangente em relação ao tema. Primeiro vou fazer uma breve apresentação da minha relação com o tema e depois que eu vou tocar na fala. Eu estudo religião desde o meu mestrado. Então a minha tese do mestrado foi uma tese mais teórica, né? Totalmente teórica sobre os estudos da religião em Max Weber. E depois eu fiz a minha tese de doutorado na Universidade Humboldt, como o João falou, sobre a expansão pentecostal no mundo. Então eu acho que essa é uma das primeiras partes da minha fala. Brevemente falar um pouco do que são os pentecostais, que movimento é esse. E no segundo momento, que foi o que eu desenvolvi depois que eu voltei para o Brasil, como é a articulação dos pentecostais no Brasil, o que eles representam enquanto movimento social. Embora a mesa aqui seja uma mesa bastante de política, né, procurando ver o fenômeno político, eu vou retroceder um pouco sobre no que eu domino um pouco mais, seria uma sociologia política, não propriamente uma ciência política dos pentecostais. E como questão metodológica mesmo, eu acredito que para entender realmente o que são os pentecostais, o melhor caminho não é justamente pelo fenômeno mais luminoso, ou seja, o fenômeno que mais aparece sobre nós, que é o fenômeno político. De alguma maneira, o que mais se tem falado nos últimos tempos, e o que mais se tem produzido nos últimos tempos a respeito dos pentecostais, falam muito sobre os pentecostais na política. O que tem gerado, por outro lado, uma histeria exagerada sobre o impacto dos pentecostais na política, sobre o que eles realmente representam na política, e sobre a ideia de eles serem um bloco unificado na política, o que ainda é mais temeroso ainda, o que me parece ser mais distante da realidade. Então, eu lembro sempre de um debate sintomático que eu participei. Ele revela bastante isso, né? Estavam falando sobre um pouco dessa histeria dos evangélicos na política. Meu Deus, e agora eles vão dominar o mundo, isso e aquilo, o mundo vai acabar, eles vão ganhar tudo, blá, blá, blá. E eu, de forma provocativa, né, era uma mesa bastante diversa, eu falei assim, olha, mas se a gente for olhar pelos sistemas de representação, principalmente o que muitos movimentos sociais defendem, os evangélicos estão subrepresentados na política, né? A gente está sempre falando, olha, as mulheres estão subrepresentadas na política, os negros estão subrepresentados na política. Isso é uma bandeira de determinados movimentos sociais, uma bandeira legítima, claro. A gente olha o número de mulheres na sociedade e o número de mulheres que tem no Congresso, então elas estão subrepresentadas. Mas se a gente olha os evangélicos, eu falei, eles também estão, mas os evangélicos também estão subrepresentados na política. Políticos declaradamente evangélicos e de vida de evangélicos é muito menor do que o número de evangélicos que tem na sociedade brasileira. Então então quando a gente olha a respeito só desse fenômeno e o que se produz sobre ele, a gente está sujeito a esses equívocos. Então por isso, né, falar de coisas diferentes para nos fazer pensar, acho que é a função da universidade, então nos espantar, né? Olha só, a gente está ouvindo todo dia sair nos jornais, né, que há uma corrida evangélica para dominar o mundo e tudo, e que já está em curso e está quase terminando, eles estão quase dominando, o que não parece ser na realidade, é uma luta. É uma luta contínua e é uma luta que não tem um direcionamento só e nem tem um bloco unificado. Muito pelo contrário, quando você vê os candidatos evangélicos, né, em alguns temas eles se unem, mas em outros temas são outras variáveis que conduzem o seu comportamento. Seu comportamento enquanto políticos. E no comportamento eleitoral, aí geralmente são coisas diferentes, né? A atividade do político que é eleito e a atividade eleitoral. Mas eu volto para falar um pouco sobre o que eu estudei sobre os evangélicos, especialmente um artigo. Eu separei 2 artigos aqui que eu acho que, para me orientar, que são resumos de 2 momentos de trabalho. Um artigo titulado Um Esboço do Programa Weberiano para Compreender o Pentecostalismo. Então, que movimento é esse?
o que é o movimento mais poderoso religioso do século XX. Movimento criado no final do século XIX e ganha força no início do século XX e se torna uma grande revolução religiosa que aparece para a gente só na década de 70. Que fenômeno é esse? E o qual é um fenômeno mundial, mas o Brasil é o maior país pentecostal do mundo, ou seja, nós estamos no centro de um fenômeno mundial. Todas as estatísticas mostram que hoje o cristianismo só consegue competir com o islamismo em termos de expansão no mundo graças ao pentecostalismo, graças à sua expansão, principalmente na África, em lugares de bastante conflito, né? Na África, ao norte da África, ela é islâmica e do meio para baixo ela é cada vez mais cristã, mais pentecostal, e ali tem movimentos de conflito. Então tem países muito parecidos com o Brasil, como Nigéria, né, que é um lugar de conflito, né, islâmico e cristão devido à expansão evangélica, no sul da Ásia. Então o pentecostalismo é um movimento mundial. Mas quais são as raízes disso? Então a minha tese de doutorado era para explicar qual era o modelo de expansão pentecostal. E aí começam a se tornar traços muito claros sobre esse movimento, começam a aparecer. Traços que vão se repetir em todos os seus modelos de expansão ao redor do mundo, com exceção do sul da Ásia, Coreia do Sul, alguns outros países do sul da Ásia ali que tem um encaminhamento, que tem um desenvolvimento diferente sobre o pentecostalismo. Mas quanto a isso, alguns desafios precisam ser, do ponto de vista teórico, precisam ser encarados e algumas coisas precisam ser revistas. Para se ter um programa weberiano, então na verdade o programa que se tem ali era, Weber estudou grandes religiões mundiais, mas Weber não presenciou a expansão do pentecostalismo. Então, como seria isso? A partir do aporte weberiano você construir um construto teórico para analisar esse movimento. Então a primeira coisa que é preciso ser feita do ponto de vista weberiano é romper com a falsa ideia de que Weber é um idealista em oposição ao materialismo. Questões políticas do século XX, que foram, na verdade, um mundo dividido em dois blocos, a Guerra Fria, e logo um bloco tinha o intelectual, que era Marx, inventaram que Weber tinha que ser um liberal e contra o materialismo, o que não tem nada a ver com a obra de Weber. Weber é um materialista. Então é preciso recuperar o materialismo presente na obra de Weber. Em toda a sua análise sobre religião, e isso é outra questão muito importante também, sobre a recepção do trabalho de Weber, que ela foi equivocada em alguns níveis. O centro das ideias de Weber, todos os seus conceitos mais criativos, não vêm da sociologia da dominação, que é a mais conhecida de todos nós de Weber, não vem dos seus outros livros, vem do seu trabalho total sobre a sociologia da religião, vem do seu corpo teórico, no qual a ética protestante e o espírito capitalismo é o cume de uma montanha. Ele é o resultado de um processo de construção, de um trabalho comparativo sobre as grandes religiões mundiais para se entender a singularidade do Ocidente. Nesse ponto, Weber estudou o judaísmo antigo, Weber estudou, ele não conseguiu concluir, porque faleceu antes, o Islã, o confucionismo, as religiões hindus, e todas elas estão ancoradas em determinados pontos. Um deles é que Weber chama de Träger classe, como se fosse uma classe portadora, uma classe que conduz aquelas ideias e interesses específicos. Em nenhum momento as ideias religiosas estão deslocadas de interesses práticos, muito cotidianos, para responder demandas das pessoas. Então esse movimento de relação com o materialismo é isso, é identificar quais são os interesses dentro da sociedade. E esses determinados interesses, que são ligados a ansiedades, a desejos, formam um conjunto em determinados grupos sociais dentro da sociedade, que a gente pode chamar de classe. O que isso produz determinados grandes movimentos religiosos? Em nenhum momento, porque a gente tem o mundo contemporâneo moderno, com todos os preconceitos e ilusões geradas pelo iluminismo, quando o iluminismo deixa de ser um movimento, religião passa a ser uma coisa ruim. Religião passa a ser uma coisa de gente retardada, de gente que não tem nada a ver com essa vida cotidiana. E ao contrário, religião é uma linguagem popular e na maioria das vezes ela dá forma a ansiedades práticas da vida. Ela consegue
transformar interesses soltos e dar um sentido para ele na vida prática das pessoas, mas ela nunca está deslocada. É muito comum a gente falar, porque não sei o que, pentecostal, eles acreditam que vão comprar terreno no céu. Só alguém que nunca assistiu um programa evangélico, que nunca entrou numa igreja pentecostal, acha que alguém vai lá esperando uma salvação numa vida futura e comprar terreno no céu. Muito pelo contrário, né? É um agrupamento social em que a eficácia prática é testada o tempo inteiro. Isso funcionou ou não funcionou. É um pragmatismo radicalizado em comparação a outros setores. Muito distante de uma transcendência longe do mundo real, é pelo contrário. É uma imanência prática e pragmática o tempo inteiro. Talvez por toda a influência da onde surgiu, né, dos Estados Unidos. Um pragmatismo forte. Isso funciona ou não funciona. Se não funciona, bota para lá. Boa parte do proselitismo religioso de grandes organizações religiosas pentecostais é isso. Olha só, esse tipo de problema seu, só quem resolve sou eu. Numa competição generalizada no mercado da fé. Então, esses distanciamentos. É preciso se entender, romper com esse conjunto de preconceitos e também percepções equivocadas sobre o fenômeno pentecostal. Quanto a isso, né, partindo desse pressuposto, uma sociologia weberiana, que a gente poderia dizer assim, o que é o pentecostalismo enquanto um grande movimento religioso? Né? Quais são as suas relações? Qual é a sua... E uma dessas perguntas de Weber é perguntar como é que é a promessa de salvação religiosa. Cada religião tem uma promessa salvífica. Ele promete um determinado tipo específico de salvação. A partir disso você pode interpretar as questões centrais de determinados grupos religiosos. E esses modelos de salvação, eles necessariamente, quando têm sucesso, estão ligados a ansiedades e desejos que estão dispersos dentro da sociedade. Na maioria das vezes, nenhum Deus promete uma salvação fora desse mundo que tenha sucesso. Ele está direcionado a problemas desse mundo. O exemplo mais claro sobre isso é sobre o judaísmo. Esse é um exemplo weberiano de como as promessas religiosas estão diretamente relacionadas às nossas ansiedades e necessidades práticas. Qual é a grande promessa? A emuná, que está na Bíblia. Qual é o acordo que os judeus fazem com Deus? O que eles mais anseiam? O que eles mais esperam que Deus possa oferecer para eles? Essa é a pergunta. O que determinado grupo religioso mais anseia? O que ele mais espera receber de Deus? No judaísmo antigo, é supremacia militar. O tempo inteiro eles estão pedindo a Deus, me dê um exército forte que eu preciso ganhar guerras. Eu preciso ter estabilidade de território. Mas por que essa ideia cola tanto? Imagina um Deus chegar aqui agora, um profeta chegar aqui agora e oferecer pra gente supremacia militar. Nós não estamos em guerra com ninguém. Nós não estamos ameaçados por ninguém. Quem é que vai seguir esse Deus e fazer oferendas para ele? Provavelmente ninguém daqui vai estar preocupado com isso, porque esse problema não nos atinge. Mas para um Estado minúsculo, sem nenhuma estabilidade no seu território, um Estado-nação sem estabilidade, cercado por grandes potências, ora era conquistado pelos egípcios. A história de Moisés. Vamos ter que libertar Israel. Israel não tem território. O povo está aqui conquistado por um outro grande império, que é o Império Egípcio. Do outro lado, o Império Assírio, cuja capital é a Babilônia. Aí depois eles conseguiram sair de lá. Aí é conquistado por grandes impérios. Há tempo todo eles estão ameaçados a sua existência enquanto povo porque não tem estabilidade militar para defender um território. E eles fazem um acordo com Deus. A gente vai adorar só você. E você vai garantir para a gente vitórias militares para dar estabilidade territorial. A principal liderança, né, o principal símbolo do judaísmo é a estrela de Davi. Davi é um general militar de sucesso. Então a força de Deus ali está presente na vitória militar. E aquilo responde a uma ansiedade total, que é a ansiedade até hoje, até 1947. Então lá, olha o que a gente precisa. A gente precisa de um território só pra gente e um exército forte. Parece que eles tiveram sucesso com isso. Eu não sei como é que operou isso, mas tem lá. Né? Ariel Sharon é o Davi do século XX. Sobre suas vitórias acachapantes da Guerra dos 6 Dias. Mas aí a gente pergunta sobre os pentecostais, ou seja, qual é a promessa central do Deus pentecostal para as pessoas? E o que isso tem a ver com o mundo atual? Por que é a religião que mais cresce? Por que tem tanto sucesso? O que esse Deus moderno, ou remodelado, ele promete? Ele promete o seguinte: eu vou realizar
os sonhos das promessas modernas que não chegaram para todo mundo. A modernidade, e aí a modernidade e o capitalismo, surgem no mundo dizendo: nós vamos criar um mundo igual, que todo mundo vai ter oportunidades iguais, e todo mundo vai ser integrado dentro da sociedade. Todas as sociedades pré-modernas era naturalizado a ideia que existem pessoas diferentes das outras, que existem grupos de status que vão exercer determinadas funções, e essas pessoas valem mais do que outras. E isso é naturalizado. Ninguém achava antinatural a ideia que existe uma elite dominante e uma massa de trabalhadores ou uma massa de guerreiros. O mundo sempre foi assim. Ninguém questionava a ideia de escravos em Roma, ou seja, ninguém, de forma geral, era uma ideia socialmente aceita. Da mesma maneira que na sociedade medieval ela também tinha suas clivagens, e isso era natural. Ou seja, o nobre valia mais do que um servo e pronto. Assim é o mundo, como se jogar uma semente de laranja aqui, vai nascer um pé de laranja e não um pé de maçã. A modernidade experimentou fazer o contrário. Ter a promessa de um mundo que todo mundo vai ser igual e todo mundo vai ser integrado. Só que ela não conseguiu fazer isso. E aí, dá espaço para uma nova promessa religiosa. Deus vai cumprir essa promessa para você. Deus vai te integrar no mundo. E isso está diretamente relacionado com uma nova classe social na história. E aí, juntamente com o Weber, todos os grandes movimentos religiosos, eles foram ancorados por determinados grupos de interesses, por classes sociais. Então você tem três grandes movimentos entre o movimento evangélico. Primeiro você tem a reforma religiosa, a primeira ruptura e a força do calvinismo. Surge uma nova classe social na história da burguesia. E você tinha um modelo religioso e aquelas promessas religiosas, ou seja, aquele Deus falava para a classe dominante daquele setor, que era não só a classe dominante, para os outros também. Ele tinha um discurso para os servos, ele tinha um discurso para a elite nobre. A burguesia era uma classe nova na história. Aquela religião era velha para ela. Aquele modelo religioso não respondia às suas necessidades. Foi preciso criar outro. E o calvinismo, não Lutero faz a primeira ruptura, mas o calvinismo passa a ser o primeiro grande momento de ruptura da reforma. Depois de um tempo, surge uma outra classe forte na história. E aquela religião, para aquela burguesia comercial, também não atendia os interesses dela. Você tem outra ruptura, que é uma segunda reforma dentro do movimento da reforma. E vai acontecer justamente aonde? Na Inglaterra, na classe trabalhadora. Você tem o metodismo como... Obrigado, João. A cabeça está muito ruim, o HD está muito cheio de problema. Começa a ratear o motor. Você tem o metodismo como uma reforma dentro do projeto da reforma, para atender os anseios da classe trabalhadora. Mas o que acontece em terceiro movimento? Surge uma terceira classe na história. Uma classe oculta, que não é capitaneada, que não é percebida pelos principais grandes movimentos teóricos. Todos os grandes movimentos teóricos que tem, eles explicam a transição da era tradicional para a era moderna. Então a gente está sempre falando o homem moderno e o mundo rural. O homem do mundo da cidade, né, o urbano, e o homem do campo. Mas existe um terceiro excluído no sentido aristotélico aí dessa formação de tipos sociais, diretamente relacionados com a modernidade e com a modernidade periférica. São essas fissuras no mundo que vão gerar essa nova religiosidade chamada pentecostalismo. E ela vai surgir justamente na Jerusalém dos tempos modernos. Eu digo Jerusalém dos tempos modernos porque a Jerusalém é uma cidade sagrada para os judeus, para os cristãos e para os islâmicos. Os grandes movimentos do século XX surgiram em uma cidade também, Los Angeles. Los Angeles é a nossa Jerusalém dos tempos modernos. Acontece um fenômeno de expansão europeia sobre o mundo, da civilização europeia. No final do século XIX, meados do século XIX, todos os pobres, a Europa começa a expulsar os pobres e mandar os pobres para a América, né? E foi uma das formas de criar igualdade dentro da sociedade europeia. Uma das, né? Mas não todas, mas é uma das. Pegar os pobres e mandar embora. Imagina, isso é muito fácil. Fazer igualdade é assim, você pega os pobres. Muitos de nós aqui somos descendentes dos pobres europeus que estavam passando fome no século XIX. E não vem só para cá, mas muitos vão para os Estados Unidos. E o que acontece ali? Acontece que aquela unidade moderna, que é a cidade moderna, ela já não comporta esse tipo social. Por mais dinâmica que fosse a economia norte-americana,
não tinha emprego para todo mundo. Eles saíram do mundo velho para o mundo novo que prometia aqui todo mundo é igual, aqui todo mundo pode ser integrado, aqui todo mundo vale igual. Quando chegou lá, 2 movimentos. Primeiro, você tem um movimento de abolição da escravatura. Então você é uma migração em massa do mundo rural para o mundo urbano. Os negros recém-libertos na década de 50 nos Estados Unidos vão para a cidade, juntamente com os europeus. Você cria um tipo novo social na história, a periferia urbana. Você cria bolsões excluídos da periferia urbana, vivendo ali imigrantes pobres, homens, mulheres e negros. Aquele conjunto social dali, né, das periferias de Los Angeles, da famosa Azusa Street, um grande profeta, o grande profeta negro do século XX, cria as bases práticas do pentecostalismo. E ela passa em todos os momentos a responder a isso. Qual eram as grandes tensões ali? O racismo, falta de emprego, falta de integração. Aquelas pessoas estavam dentro, mas ao mesmo tempo estavam fora da sociedade. Nos cultos ali, falava-se a promessa que agora nós vamos ser integrados, todos nós podemos ser iguais. Pela primeira vez, mulheres, brancos, negros se sentam no mesmo lugar, começam a cantar, a pular e a gritar e a formar um movimento novo na história. E para onde o pentecostalismo se expandiu? Ele seguiu essas linhas de expansão. Promessa de integração, as benesses da sociedade moderna capitalista, com as suas transformações. E ele cresce aonde existe o ideário, ou seja, uma ideologia da modernidade, individualismo, mas a noção de ascensão pessoal, individual no mundo, né? Liberalismo, individualismo, todas as promessas modernas, mas com alto grau de desigualdade. Até hoje você pega os índios, olha, o pentecostalismo cresce no mundo inteiro. Na Europa ele é menos de 1% da população. Por que que a América Latina e a África são os grandes palcos do pentecostalismo? Porque o Brasil é a nação mais pentecostal do mundo, porque é uma nação moderna e desigual. O pentecostalismo é a religião da modernidade periférica. O pentecostalismo é a religião da periferia urbana, esse novo tipo social. Não dá aqui para falar, eu vou ter que encurtar um pouco, sobre como que os movimentos de expansão do pentecostalismo, a gente tem 3 grandes movimentos, né, do pentecostalismo, início do século XX, década de 50 e década de 70. Agora a gente podia falar de um quarto também, mas aí seria uma outra coisa. Mas em todo momento, o que está em jogo é isso. Olha, há um lugar no mundo para vocês. O mundo pertence a vocês, por mais que vocês sejam subintegrados à dinâmica do mundo. Se as instituições modernas não deram isso para vocês, Deus vai dar. Deus vai dar a dignidade que vocês tanto buscam. Seja nos conflitos raciais, que foram um dos estopins no início nos Estados Unidos, seja na integração ao mercado de consumo, que é uma das questões fundamentais. Fala-se desenvergonhadamente, sem vergonha nenhuma, né, para expandir, para espantar as coxinhas mais grossas da classe média, que olha, Deus vai te dar um tênis novo, Deus vai te dar um emprego, Deus vai resolver todos os problemas. É claro, o problema dessa criatura é esse. Não? Se o seu já está resolvido, você pede outras coisas para Deus, você pede estabilidade psicológica, mas não, eu tenho que resolver o problema base da minha vida. Deus está aí para resolver o problema das pessoas. E as pessoas vão pedir a Ele quais são os seus problemas. E nesse jogo todo, aí eu vou dar uma pulada, né? Porque senão o tempo eu vou pegar o tempo, vou me alongar muito. É que toda promessa religiosa, ela para funcionar, ela tem que ter respostas práticas. Não adianta eu chegar aqui, fazer uma pregação bonita, falar que todo mundo vai sair voando igual anjo ali. Aí 3 pessoas pulam lá de cima e morrem depois. Eu, enquanto profeta, estou morto. Se alguém não der uma meia voadinha, aquela meia voadinha eu posso falar, tá vendo? Alguma coisa aconteceu. Então, a gente não pode ter ilusão de que uma promessa religiosa não, ela só sobrevive tanto tempo e se expande com tanta força porque ela funciona. O que passa, aí a gente passa para o tema central, a atuação das igrejas, como esses organizadores de interesses de classe, das classes populares. E como principalmente, aí também não vou ter tempo de tocar, deixo para conversa depois, ela passa a ser uma ponte entre as zonas de interesse e de inclusão dentro da sociedade. É como se ela criasse estufas,
berçários de proteção. Eu aqui organizo meus interesses, depois que eles estão organizados, eu vou para dentro da sociedade para dar a essas pessoas o que elas tanto querem. E se nós colocarmos em números todo esse movimento, a partir da década de 70, a Revolução Pentecostal é o principal fenômeno social, não é fenômeno religioso não, é o principal fenômeno social do Brasil. Ele mudou a cara do Brasil, porque ele deu um outro sentido à vida das nossas classes populares, transformando uma sociedade estática do catolicismo popular, ou seja, um modelo de catolicismo popular que atingiu as classes populares, numa força dinâmica transformadora, na ideia de que nós vamos conquistar o mundo. E a igreja é o mediador para isso. A igreja vai oferecer tudo isso. Então ela atua em todas as áreas, inclusive na política. Em traços gerais, como é que ela atua nisso? Ela atua como uma instituição fiduciária, ou seja, como uma instituição que dá fé no sentido de dar crédito. A eficácia dela está no fato dela ser uma instituição oferecedora de créditos sociais a fundo perdido. O bem mais valioso na vida social não é o dinheiro, é a confiança. Confiança interpessoal. E confiança interpessoal não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com as instituições que elas incorporam ao longo de sua trajetória de vida. Essas instituições, elas são mediadoras das relações, dando confiança. Vou dar um exemplo muito claro para todos nós. Por que vocês estão aqui parados me ouvindo? Nós podíamos estar fazendo muito mais coisa. Não é por causa de mim, Brande, ou pelos meus colegas aqui. Tem uma série de instituições aqui que estão mediando. Olha, vale a pena vocês perderem o tempo de vocês, porque ele é doutor nisso, então tem um título. É uma instituição que está mediando a relação de confiança. Todos aqui estudaram e tudo mais. Então tem instituições mediando essas relações de confiança. A exclusão é justamente o acesso precário a essas instituições decisivas que são mediadores de confiança. A igreja pentecostal, nas comunidades populares, se especializou em atuar nisso. Ela vai mediar casamentos. Porque, claro, alguém que está completamente excluído, não teve acesso ao emprego, família precária, né? O hábitos corporal também denota isso. Ele vai ter dificuldade no mercado de casamentos. Aí nós vamos lá, tem lá a reunião lá, o dia dos namorados, né? Algumas igrejas têm justamente a reunião em que se faz ali uma mediação. Olha só. E já vi casos práticos, a gente estudando isso. O pastor chegava lá, conversava e ele dava o crédito. Não vai, eu vou ajudar vocês a formarem uma família. Família é uma instituição decisiva e fundamental para a integração no mundo. É o que tem no Brasil, quem tem família e quem não tem família. Eu brinco com a gente lá, quando eu estou com os assistentes sociais, os pedagogos da secretaria, eu falo que os pedagogos não fiquem com ciúme. Mas o desempenho escolar praticamente quem tem família e quem não tem família. E aí, esse é um bem caro e escasso no mundo. Não para nós da classe média, por isso nós não entendemos isso. Porque todo mundo aqui, a maioria, todo mundo tem família, direito. Ninguém sabe qual é a luta para conseguir manter a estabilidade da unidade familiar, mediante a todas as vulnerabilidades sociais que tem. E como isso é um fantasma para determinados setores. E a igreja opera nisso. A igreja opera como mediador de emprego, como mediador de empresas, né? A grande tese da Vânia sobre a Adonep, a questão dos empresários evangélicos, ou seja, a igreja reorganiza interesses, pega interesses individuais, transforma em demandas coletivas e cria um bloco de ação. Em todas as áreas, né? Nesse segundo artigo eu vou trabalhando um pouco como é que isso funciona e como é que em cada setor, deixa eu ver se eu leio aqui. Porque ficaria melhor um pouquinho. O que você está... Não vou achar agora não. Elas criam redes cooperativas intramuros, inclusive na política. As pessoas demonizam a relação entre política e religião. Desde que o mundo é mundo, política e religião sempre estiveram juntos. No século XX nós resolvemos sonhar que isso podia estar separado. Na prática vimos que isso é impossível. Em quase nenhum lugar do mundo essas coisas funcionam de forma separada. A gente pega
sobre o exemplo do afastamento, né? Todas as teses da secularização, né? Sobre o afastamento da religião da vida cotidiana. Isso aconteceu em alguns países do norte lá, da Europa, no centro da Europa, que representam, em termos de população, da vida das pessoas muito pouco. Ou seja, isso nunca aconteceu em lugar nenhum. Religião e política caminham. Religião e política caminham juntos o tempo inteiro. Claro que tudo precisa dar limites, e tudo são movimentos, né? Que as esferas tenham um mínimo de autonomia entre elas. Mas elas sempre caminharam juntas. E aí, e há um movimento de regulação da própria dinâmica social. Isso aconteceu com a Igreja Católica. A Igreja Católica na década de 20 teve que proibir padre de vir candidato. Porque ela estava perdendo as suas funções religiosas para fazer tudo função política. Talvez isso aconteça em algumas entidades religiosas também. O desgaste de ficar fazendo política o tempo todo desgasta a sua função principal. Aí você tem que impor limite. E você regula. Pode ser que isso aconteça. Mas o que é basicamente que acontece da relação entre política e religião nos meios evangélicos? As igrejas, elas são unidades organizadoras de interesses sociais. Então elas são grupos de associativismo. Associativismo de ideias e de interesses. Elas funcionam como novos sindicatos. E não há... É natural. É mais do que óbvio que alguém vote no seu pastor se ele vier candidato. Claro, eu vou na igreja. Normalmente na igreja a gente pede as coisas mais fundamentais da vida da gente. Aquele sujeito é um mediador nisso. Eu tenho que ter algum grau de confiança nele. Ele consegue atender ali determinados interesses, determinadas ideias, determinadas ansiedades de grupo. É natural que eu vote nele. Qual é a diferença entre um líder sindical por um líder religioso? Eles também têm, eles defendem interesses coletivos e conseguem fazer com que os interesses coletivos tenham mediação. Se você quer competir com eles, não condene ele por isso. Você cria outros interesses coletivos que eu tenho uma promessa melhor para você. Não há nenhuma lei que proíba isso. Nesse ponto nós vivemos um cenário democrático. Quem quiser pegar o microfone na rua, começar a gritar e falar que pode melhorar a vida dos outros, pode fazer ali, ninguém vai impedir não. Vamos ver quem consegue ter mais fiel, quem convence melhor as pessoas. É um mercado livre de competição de ideias. Quem tem a ideia melhor, vence. Ou pelo menos quem sabe vender melhor a sua ideia. Não há nada mais democrático do que isso. Então basicamente, só que isso tem um impedimento, que é o que acontece com os políticos evangélicos ou com a política evangélica. Você consegue atender interesses muito imediatos. Por isso você tem um relativo sucesso em eleições para deputados, para o legislativo, eleições proporcionais. Agora você tem um desafio que agora foi quebrado pela primeira vez pelo Crivella, com um esforço gigantesco de você vencer uma eleição majoritária. Justamente porque você não consegue transformar esses interesses práticos em interesses mais abstratos. Os cargos majoritários, né, prefeito, governador, presidente, eles precisam que ideias mais abstratas para abocanhar grupos maiores possam ser atendidas. Então, se você só resolve interesses cotidianos, isso não consegue se transformar uma bandeira para uma eleição desse porte. Você consegue se eleger como deputado, como vereador, mas fica difícil você se eleger como prefeito. Pela primeira vez, o Crivella, a eleição do Rio, fez que um candidato evangélico ganhasse para majoritário. Embora o Crivella faça um trabalho de tirar a sua imagem do mundo evangélico há muito tempo. Talvez seja um projeto da mente genial do Edir Macedo. Ele fisicamente ele já era diferente, o jeito dele de falar já é diferente, um homem alto, branco, com traços da classe média, que fala de forma muito pausada, que já vem fazendo concessões ao discurso do radicalismo religioso. Ou seja, ele não se coloca como uma figura do radicalismo religioso. E ao mesmo tempo é massacrado por isso, porque tendem o tempo inteiro querer colocar ele como um fundamentalista religioso, coisa que figuras da política que competiram com ele têm posições muito mais fundamentalistas do que a dele. Na política a gente não pode ser o dono da verdade, e ele nunca se coloca como isso, e é martelado. Eu me lembro dois episódios que eu passei. No segundo eu tive que subir um pouco o tom de voz. Eu dei 2 entrevistas pro Le Monde na França
sobre a eleição do Crivella. E a jornalista queria o tempo todo que eu dissesse que ele é um fundamentalista religioso. Na última ela me perguntou, mas ele não vai abrir o carnaval do Rei Momo. Eu perguntei, ele proibiu o carnaval? Ele deu alguma coisa condenando o carnaval? Seria um fundamentalismo religioso. Aí seria. Não, ele simplesmente não vai participar, ele tem uma escolha religiosa. O carnaval vai poder, ele não vai participar. Mas ele não impediu que isso acontecesse. Não há nada. Eu não consigo ver nada de fundamentalismo nesse movimento. Da mesma maneira que o político não é obrigado a participar de todas as coisas. Ele não pode pedir. Se por interesse religioso ele não vai ter carnaval, porque eu acho que isso não tem a ver com a religião, isso é uma atitude fundamentalista. Então, não, vocês podem fazer o carnaval de vocês. Dessa festa eu não participo. É um direito. Ele não é obrigado a participar de festa, ele é obrigado a governar. E queria que eu dissesse que ele era um fundamentalista. Ele não é. Eu acho pelo contrário. Pelo contrário. Então, para fechar aqui, o que eu queria passar de mensagem é que para entender os evangelhos na política, nós precisamos entender o que eles são no mundo. Ou seja, quais são as suas trajetórias, quais são os seus interesses e seus movimentos. Muito obrigado, professor Brandi. Prazer ouvi-lo. Passar a palavra aqui para o professor Leandro, que é professor da casa, ligado ao Laboratório de Estudo, Educação e Linguagem. Certo, professor? Bom dia a todos. Agradeço primeiramente ao Fábio esse convite e essa abertura para esse exercício, né? E certamente um momento importante para a gente aqui com essa discussão, esse seminário. Parabenizo também você, Fábio, e a equipe que está de apoio aí, junto a você, pelo seu trabalho. Ontem a gente teve uma tarde muito gratificante, né? E é bom saber e perceber essas iniciativas que possam fomentar o tema aqui na casa. No outro momento, agradeço também a todos os presentes, aos colegas aqui da casa, aos colegas de fora, a vocês alunos e aos interessados no tema, e também a alunos de outras instituições de ensino superior que aqui estão presentes, estão se fazendo presente durante o evento. É bom recebê-los, mesmo que não seja um bom momento para a gente aqui na casa, com todos os problemas que a gente vem enfrentando, né? Então, a gente ainda está se aguentando aí, e essas estruturas vêm muito dos trabalhos anteriores que fizeram com que a gente ainda esteja de pé, continuando o nosso percurso, né, na atualidade, né? E minha fala, na verdade, vou me ater um pouco ao texto. Eu prefiro, e foi até um exercício para mim também retomar algumas questões estudadas há muito tempo, e é um desafio estar falando junto à mesa, né, dos dois colegas especialistas aqui, certamente, o que não é o meu caso nesse tema. Então, até brinquei com o Fábio ontem, você é louco de me chamar para isso, mas é muito bom voltar a alguns temas que há muito estavam parados dentro da minha pesquisa, das minhas pesquisas, mas lembrando, obviamente, que as lacunas existentes aqui certamente vêm da minha não especialidade, como os dois outros colegas com os quais eu comungo essa mesa nessa manhã, né? Obviamente, a minha especialidade, ficada há mais de uma década já também parada, era 16 e 17. Então, o desafio é esse. Bom, havia um recorte, né? Eu precisava de um recorte para fazer essa tratativa do processo do século XX, da inserção dos católicos na política, e eu fiz. Espero que fique claro aqui para vocês à medida que a minha fala vá evoluindo, né? Nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja de 2015 a 2019, editada pela CNBB em 2015, há 12 menções diretas à dimensão política da vida do católico. A menção ao âmbito político da existência do cristão católico vai, neste documento de referência, de princípios mais gerais, por exemplo, no parágrafo 17. Nesse início eu retomo um pouco os textos originais das diretrizes da ação evangelizadora. Então, entre aspas, né? Evangelizar é, em primeiro lugar, dar testemunho. A Igreja no Brasil tem sido testemunha do Evangelho da vida e da promoção da justiça e da paz, e acompanha com atenção a realidade cultural, econômica e política da sociedade brasileira, especialmente atenta aos pobres, que, tendo de lutar para viver e muitas vezes com pouca dignidade, são a maioria da população
e vivem seu dia a dia precariamente. Retiro essa fala para mostrar essa questão do âmbito mais geral. Até um âmbito mais específico, no outro trecho, parágrafo 23, o documento é editado em mais de 200 parágrafos, assim enumerados pontualmente. Até a menção à falta de políticas públicas como motivo de preocupação para o que o documento chama de, abre aspas, práticas preocupantes de banalização da vida, fecha aspas. Parágrafo 23, nos termos do documento. Em consequência, surgem práticas preocupantes de banalização da vida, tais como a manipulação de embriões, práticas abortivas e tantas outras mortes absurdas. A ausência de políticas públicas para uma vida digna com educação, saúde, segurança, trabalho, lazer, moradia, de efetiva proteção à vida e à família, às crianças e aos adolescentes, aos jovens e aos idosos e às pessoas com deficiência. A banalização da vida traz consigo a violência, verdadeiro câncer social. A corrupção agrava a situação e gera em muitos atitudes de desconfiança e descrédito nas possibilidades de mudança. É preciso transformar a sociedade, repensar a função do Estado e redescobrir os valores éticos para a superação da corrupção, violência, narcotráfico, bem como do tráfico de pessoas e de armamentos. Esses são os termos do documento. O documento aponta ainda para a importância da atuação do católico no mundo da política e no parágrafo 68, a Igreja reconhece essa importância e ainda incentiva os leigos e leigas, especialmente os jovens, a participação ativa e efetiva nos diversos setores voltados para a construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário. Vocês entendam que alguns termos bastante carregados da fala são obviamente originais do texto, para que as aspas não se façam tão presentes na minha fala, eu estou omitindo aqui, mas acredito que vocês possam perceber claramente. Surgindo daí a urgência na formação e apoio aos cristãos leigos e leigas para que atuem nos movimentos sociais, conselhos de políticas públicas, associações de moradores, sindicatos, partidos políticos e outras entidades, sempre iluminados pelo ensino social da Igreja. E concatena ainda. Tão desacreditada em nossos dias, a política, no entanto, é uma sublime vocação e uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. E aí a formação do cristão é essencial nos termos do documento. No parágrafo 18 se lê assim: tarefa de grande importância é a formação de pensadores e pessoas que estejam em níveis de decisão, evangelizando, com especial atenção e empenho, os novos areópagos. Primeiro ponto. Um dos primeiros areópagos é o mundo universitário. Uma consciente pastoral universitária é necessária em todas as igrejas particulares. Quanto mais nos empenharmos em conscientizar e capacitar os leigos, a partir de sua própria profissão, para o diálogo e razão, fé e razão, estaremos animando a sua vocação no mundo e, consequentemente, auxiliando na melhoria da sociedade. Outro urgente é o mundo da comunicação. Tornam-se inadiáveis mais investimentos tecnológicos e qualificação de pessoal para o uso adequado dos meios de comunicação. Um terceiro, a presença pastoral junto aos empresários, aos políticos, aos formadores de opinião no mundo do trabalho, dirigentes sindicais e líderes comunitários, disponibilizando e formando pessoas que se dediquem a ser presença significativa nestes meios. À frente, nos parágrafos 123 e 124, o documento expressa claramente a participação política como algo relevante para a vida do cristão. No 23, a ênfase se dá em torno da promoção cada vez maior para a participação social e política dos cristãos leigos e leigos nos diversos níveis e instituições, por meio de formação permanente e ação concreta. No 24, há um retorno da tópica às políticas públicas. Como cidadãos cristãos, cabe generoso empenho para as comunidades e demais instituições e organizações católicas colaborarem ou agirem em parceria com outras instituições privadas ou públicas, com movimentos populares e entidades da sociedade civil em favor da implantação e da execução de políticas públicas voltadas para a defesa da formação, da promoção da vida e do bem comum, segundo a doutrina social da Igreja.
Incentive-se, para tanto, a participação ativa e consciente nos conselhos de direitos e o empenho generoso na busca de políticas públicas que ofereçam as condições necessárias ao bem-estar de pessoas, famílias e povos. Fica muito clara a tratativa, e a centralidade das ações políticas e a preocupação com as políticas públicas num documento tão recente como esse, que é uma diretriz para como se deve caminhar a evangelização e as ações, dos católicos e principalmente dos dirigentes em todo o território nacional, a partir da linguagem, e das expressões da CNBB. Mesmo que se leve em conta que a Igreja, com sede em Roma, nunca tenha se desvinculado do mundo do universo político, essa perspectiva, desde os períodos do Império Romano, em que ela se torna religião oficial e veiculada pelo Estado romano, essa perspectiva expressa nesse documento da CNBB, almejando ser uma diretriz para o católico brasileiro na atualidade, pode ser pensada a partir de um complexo processo percebido por eventos desencadeados principalmente a partir dos fins do século XIX. É a partir desse contexto que esse perfil de engajamento político da Igreja atual parece ter se configurado. Difundidos a partir da Alemanha, Áustria, Eslovênia, Croácia, e movimentos sociais do catolicismo começaram a ganhar forma. Nesse contexto surge o que se convencionou chamar de ação católica, como nos lembra Neide Souza, o padre e doutor da Igreja. Ele fala: a colaboração dos fiéis leigos no apostolado hierárquico designado como ação católica tomou uma tal dimensão a partir do pontificado do Papa Pio XI, que se tornou a designação própria de um grande movimento ramificado em diversos setores e atividades sob a égide de uma só bandeira, a ação católica. Vale lembrar que a ação católica tenha percorrido longo percurso para chegar a esse ponto e se consolidar como movimento da Igreja Católica. Sua expressão universal foi assumida dentro do pontificado, então, de Pio XI, conhecido como Papa da Ação Católica. A Ação Católica, nome ao qual é reconhecida hoje, nasceu oficialmente no seu pontificado em 1922. Mas em fins do XIX, após a encíclica Rerum Novarum, das Coisas Novas, de 1891, o Papa Leão XIII, com o Papa Leão XIII, os movimentos políticos ganharam um novo impulso para desenvolverem-se e aumentaram a sua área de atuação. Com essa encíclica, a Igreja Católica expandiu seu interesse em tópicos sociais, econômicos, políticos e culturais, e ela exigiu uma drástica conversão da sociedade ocidental do século XIX em face das influências liberais. Os crentes católicos, tanto do laicado quanto do clero, tinham um desejo por engajamento social e político ativo para lidar com aquilo que eles consideravam problemas sociais graves, de acordo com os princípios cristãos católicos, em oposição a uma abordagem puramente secular de tais questões. Assim, já no século XX, todo um contexto de mudanças sociais e políticas do pontificado do Pio XI, que vai de 14 a 22, permitiu o reconhecimento da ação católica como uma das alternativas para responder aos desafios demandados na época. Durante o XX, os movimentos políticos católicos foram tomando força, irradiando-se nas penínsulas Ibérica e Itálica, Alemanha, Áustria, Irlanda, França e na América Latina. Apesar de suas especificidades regionais, esses movimentos tinham em comum a defesa dos direitos adquiridos da Igreja Católica e a defesa da fé e dos valores morais católicos que estavam sendo questionados pelo crescimento da secularização. Como dito, esses movimentos tiveram suas próprias nuances locais, mas no âmbito mais amplo podem ser percebidos a partir de algumas características peculiares. Engajaram-se em prol de uma democracia cristã, criticaram o capitalismo, promovendo por vezes o que alguns vão chamar de socialismo cristão, criticaram os liberais e maçons por promoverem o secularismo e se oporem ao catolicismo político. Vale lembrar também que grupos mais conservadores do catolicismo político combateram também o espiritismo, o comunismo, o socialismo e o protestantismo. Havendo ainda os ultraconservadores ou tradicionalistas que se opuseram às decisões impetradas pelo Concílio Vaticano II, existente de 62 e 65, o maior evento católico do século XX, certamente.
No percurso do 20, então, ficou clara a atitude de importantes grupos católicos que se imbricaram no âmbito da ação política partidária, influenciando e encorajando a criação de partidos políticos católicos. São inúmeros os exemplos. Partido Católico da Bélgica, de 1869 e ainda anterior, Partido de Centro Alemão, com origem de 1870, Partido Social Cristão da Áustria, Liga Geral dos Cálculos Católicos Romanos, Países Baixos, que depois se transforma no Partido do Estado Católico Romano em 26, Partido Democrata Cristão na Suíça, Partido Popular Italiano em 19. Além disso, também foram criados sindicatos católicos, o Sindicato dos Trabalhadores Tipógrafos na Espanha, Confederação dos Sindicatos Cristãos na Bélgica, União Católica Trabalhadora no México, Federação Internacional dos Sindicatos Cristãos em Haia, né? E também fundado em Zurique, depois a Confederação Mundial do Trabalho, até chegar à atual Confederação Sindical Internacional. Confederação Francesa dos Trabalhadores, entre outros sindicatos e confederações de movimentos trabalhadores. Após, esse movimento continua a fervescer mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Estou fazendo um balanço, né, do século XX. Confederação Italiana dos Sindicatos Trabalhadores de 50, Federação dos Sindicatos Cristãos da Alemanha em 59, União Cristã dos Trabalhadores em 63, em Belize, e o Solidariedade na Polônia em 80. Vale destacar que todos esses eventos aconteciam sem grandes intervenções ou incentivos ou mesmo impedimentos por parte da igreja. Se não havia clara imersão da igreja, né, da hierarquia principal da igreja, óbvia, ela também não impedia que esses movimentos ocorressem. Essa, por sua vez, não aceitava claramente, até o Concílio Vaticano II, o chamado modelo da democracia moderna. Mas, a despeito das vontades oficiais da Igreja, os ativistas sociais católicos começavam a crescer em número e a tornarem-se barulhentos. Reagindo, a Igreja tentou frear os excessos, expressos principalmente nos movimentos dos padres operários na França, o professor já mencionou aqui, na teologia da libertação na América do Sul, por exemplo. Outro ponto a ser destacado é que os claros enlaces entre o clero, laicado católico e líderes políticos pode ser percebido tanto antes quanto depois da Segunda Guerra Mundial na América Latina, como os elos com Francisco Franco, Antônio de Oliveira Salazar e Getúlio Vargas. Ele, bem como os políticos com ele alinhados, definiam-se e eram definidos como anticomunista, antiliberal e anticapitalista, ou seja, estavam alinhados com o catolicismo político. E, além disso, presenciamos ditaduras militares na América Latina, garbosas de terem como suporte valores políticos católicos, como a inclusão do ensino religioso, por exemplo, nas escolas públicas. Sobre a ação católica no Brasil, apoio-me no trabalho do padre Ney de Souza, né, que lúcido nesse sentido de fazer essa análise mais ampla da ação católica no Brasil. Essa ação católica no Brasil nasceu com o mesmo espírito que Pio XI desejava, ou seja, uma associação de católicos que, a partir de seu próprio ambiente, participavam ativamente da missão apostólica da Igreja. O papel inicial da ação católica brasileira foi em prol da defesa de valores e princípios cristãos por parte dos leigos católicos no campo da atuação política. Tendo o intelectual Alceu Moroso Lima como principal colaborador, leigo, do cardeal do Rio de Janeiro à época, Dom Sebastião Leme. Efetivamente surge em 33 a Liga Católica e em 35 a Ação Católica Brasileira, com Alceu como seu primeiro presidente. Um dos fundamentos, logo colocado em prática na Ação Católica Brasileira, foi a de incentivar que os ensinamentos sociais concernentes à doutrina da Igreja ministradas aos operários fossem preferencialmente por colegas da mesma profissão, previamente formados. Esse processo de doutrinação começaria com jovens, adotando-se o método de ver, julgar, agir, especialmente adaptado à mentalidade concreta do operário. Surgiram em seguida os diversos ramos das moças, dos estudantes, de adultos, que posteriormente seriam unificados, porém mantinham-se os ramos especializados sob a autoridade e orientação da hierarquia eclesiástica. Os principais anos da ACB foram marcados por uma ação formativa muito acentuada, uma verdadeira catequese especializada. E eu estou destacando isso aqui porque isso certamente influencia nas gerações posteriores nessa formação dos católicos de base, né?
Em 1945, com o fim da ditadura de Vargas, a Ação Católica Brasileira tornou-se importante instrumento para a participação dos leigos na vida democrática e no exercício da cidadania sob a perspectiva ou sob o viés católico, obviamente. Essa ação teve o mérito de levar a doutrina social da Igreja às escolas, universidades, fábricas, meios de comunicação, sindicatos, estimulando a criação de inúmeros movimentos sociais de inspiração cristã. Há que se lembrar, por outro lado, que Plínio Corrêa de Oliveira fundou a TFP em 60, inspirado na ação católica dos primeiros tempos, obviamente em seu livro Em Defesa da Ação Católica de 42, fazendo denúncias contra o movimento que estaria sofrendo influências socialistas. Então a gente já nota claramente essa heterogeneidade, hipótese, tese essa que eu sustento ao final da minha fala aqui, como o Brandi também acentuou, dessa dificuldade da gente colocar tudo num único balaio, numa única gaveta, numa única caixa, para grupos tão complexos como esses. Sua denúncia ajudou a inspirar, na década de 40, a elaboração de uma crítica severa dos setores conservadores. O Papa Pio XII, em algumas encíclicas, manifestou sua preocupação com as influências negativas da ação católica. Por outro lado, confirmando as observações críticas dos conservadores, Dom Helder Câmara, por exemplo, assumiu o protagonista do movimento, tendendo a uma forte inclinação para as atividades políticas e sociais. A fundação da própria CNBB está amparada por um grande apoio e influência da ação católica. Vale destacar, como afirma Nicolau, 96, que imbuídos dessa imersão católica na política, ele fez estudos, por exemplo, sobre a formação do PT. E ele diz, um terceiro grande que se vinculou ao partido foi o de católicos progressistas. A organização do PT contou com a adesão imediata de lideranças de diversas pastorais da Igreja Católica, Pastoral da Terra, Pastoral Operária, Pastoral Universitária e grupos de direitos humanos. A adesão dos católicos trouxe para o partido um amplo setor social praticamente excluído do âmbito da ação política do sindicalismo e de esquerda marxista, moradores de bairros populares, trabalhadores rurais e moradores de pequenos municípios. Os católicos foram, sem dúvida, os principais responsáveis pela incorporação dos pobres na oligarquia petista, segundo Nicolau. A participação católica nos partidos políticos no período da democratização do Brasil não se deu apenas no PT, com representantes da ala progressista. Políticos ligados a movimentos conservadores como a Opus Dei, Tradição, Família e Propriedade, TFP já dita aqui antes, e leigos ligados a bispos conservadores se fizeram representar em vários partidos e participaram das discussões nas comissões da Constituinte para a elaboração da Constituição de 88. De acordo com Freston, a bancada católica foi composta por 33 nomes próximos à bancada evangélica. Alguns desses políticos são, à época, por exemplo, o ex-governador de São Paulo, Mário Covas, o ex-deputado federal José Maria Emanuel, o ex-deputado federal Severino Cavalcante, o ex-senador Marco Maciel, o atual governador de São Paulo, à época, desse documento aqui, como eu tinha preparado, Geraldo Alckmin, e o ex-governador de São Paulo, Franco Montoro. Os políticos supracitados defendiam posições acerca da defesa da família, da propriedade privada, contra o aborto e favoráveis a alguns pressupostos moralistas defendidos pelos católicos. Alguns desses políticos, em 88, ainda são as principais lideranças da fundação do PSDB, após a dissidência com o PMDB. Em função do ideário conservador e com interesses de expansão de suas atividades, os carismáticos adentram no cenário político e elegem seus primeiros representantes no início da década de 90 pelo PSDB. Que aí já é um outro ponto também, que é a inserção mais clara desse universo pentecostal, ou como o Fábio mesmo disse ontem, dos pentecostalismos no universo católico, e para a política são eles, de maneira organizada e deliberada, que vão se movimentar para a eleição específica de determinados candidatos, a partir de Campinas, por exemplo, com enlace inclusive com o bispo local, claramente. Finalizando, como nos lembra Pierre Sanchis, o catolicismo, eu quero atentar, e eu tenho o tempo do nosso colega Gustavo vai falar, o catolicismo é uma encruzilhada com uma pluralidade inusitada, Sanchis vai dizer para a gente, uma religião que envolve muitas religiões. E isso não parece muito diferente quando pensamos os católicos que se envolvem com o partidarismo político.
Questionando-se se o catolicismo mudou nos últimos 50 anos, Pondé diz que sim e que não. Falar em mudanças nesse caso é sempre um risco. A Igreja se vê como uma instituição diante da eternidade. O que são 50 anos, quando a escala de medida é o tempo infinito, né? Um outro ponto a ser destacado é a própria plasticidade dos modos de ser católico no Brasil, com uma expressão genuinamente brasileira, como nos lembra Faustino Teixeira. Não dá para situar o catolicismo brasileiro num quadro de homogeneidade, pois existem muitos estilos culturais de ser católico. Há um catolicismo santorial, e Teixeira desmembra isso magistralmente, né? Erudito oficial, dos reafiliados marcados pela inserção no regime forte de intensidade religiosa, as SEBs, a renovação carismática, em até um catolicismo midiático. Não são essas realidades estanques e cristalizadas, mas inserem-se em um quadro mais geral, marcado por relações de comunicação, proximidades, tensões e distanciamentos. Além do cristianismo político como uma das pedras no sapato de Roma, Pondé também aponta para os medos em torno de uma crise cristológica, ao se abrir para o diálogo interreligioso, ao secularismo e ao papel da instituição no espaço público. Vale lembrar que essa análise de Pondé foi feita principalmente no pontificado do último Papa, né, anterior ao atual, Papa Francisco, ao Bento XVI. Assim, precisamos pensar a própria possibilidade, para mim inexistente, de situarmos a participação e envolvimento dos católicos na política a partir de uma inserção e atuação única por parte desse grupo religioso. Outro sim, a trajetória de políticos envolvidos com a renovação carismática é um outro tópico, infelizmente não um foco dessa humilde fala para vocês hoje aqui, e nesse sentido eu finalizo com a ideia da complexidade, da heterogeneidade desses grupos e a dificuldade que a gente tem de apontar, né, uma ação católica, aí eu estou reproduzindo o nome, não fica tão bem, né, de uma participação católica na política como algo fácil de ser percebido, né, e unificado com alguns poucos esquematismos e conceitos. Obrigado a todos. Agradecemos ao professor Leandro. Passamos agora a fala do professor Gustavo Miderli, professor da casa, sociólogo político que também estuda um pouco bastante da relação religião e voto. Obrigado. Como diz o Chavão, cumprimentando a mesa, como é que é cumprimentando o líder da mesa, cumprimento a todos, a rapaziada da plateia. E agradecer de verdade estar aqui. Não me sinto muito confortável nesse papel de grande especialista, que eu não sou mesmo. Você falou bem, estudou um pouco, estudei um pouco isso. Errado. Falou certo, estudei um pouco esse negócio. E a minha contribuição aqui vai ser, eu acho, bem mais modesta, mas eu acredito que possa ser útil, realmente. O Brandi fez uma fala, assim, panorâmica, que eu invejo, não acredito essa capacidade de falar, essa capacidade de generalizar, que é o nosso desafio. Vocês estão vendo aqui como é que é difícil a gente tratar de categorias, toda hora nós estamos falando disso, né? Poxa, mas evangélico é um termo muito genérico, é um saco de gato, né? Cabe de tudo. Não. O Leandro falou do catolicismo, que também é um saco de gato. Essa linguagem popular vocês não ligam não, né? Mas se a gente quer entender as coisas, a gente tem que se arriscar, né? A gente tem que se arriscar, classificar, propor modelos, reconhecendo que os nossos modelos são sempre insuficientes, dando a cara a tapa, vai chegar alguém que vai falar, não, meu amigo, mas isso que você está falando é uma besteira. É uma besteira em parte, mas pode ser que sirva para alguma coisa. Eu vou tratar um pouquinho aqui da pesquisa que eu fiz, né, que eu participei com alguns colegas no período que eu estava no doutorado aqui na Sociologia Política, que foi de 2007 a 2011. E eu entrei no programa, eu não sou oriundo das ciências sociais, então eu entrei bastante cru com relação a algumas coisas que são muito elementares, né, para o pessoal das ciências sociais, autores clássicos e tudo mais, mas eu entrei com uma inquietação que é mais ou menos essa a qual o Brandi faz referência, criticamente ele faz referência, essa inquietação de que, ora, será que esses caras vão dominar o mundo, né, os evangélicos, afinal de contas, esse suposto problema da mistura, entre aspas, né, entre religião e política, porque há uma normatividade
que diz que essas coisas deveriam ser separadas. Vocês acham que há essa normatividade ou acham que não há? Ah, não há? Há essa normatividade, ainda que seja só na Noruega, ainda que seja num pedaço reduzido do planeta e numa experiência civilizatória específica, particular, mas há. Tanto há que a gente viu ontem aqui a efervescência das conversas, foi muito interessante. Eu estava, por isso que eu me sinto estranho estar aqui hoje, eu estava lá atrás, sentado lá no fundo, lá, nem estava vendo as coisas, mas um debate muito interessante. Aliás, eu queria parabenizar vocês da organização, porque trouxeram pessoas com visões diferentes. Nada mais pobre do que juntar os esquerdinhas todos assim, ou as direitinhas todas. Não dá, né? Tem que diversificar. E aqui ontem tinha, aqui na minha posição, um pastor da Universal, que é vereador, Ander, não é isso? Aqui um cara que era o Henrique, né? Que era pastor também, mas um pastor de esquerda, um cara assim meio heterodoxo, embora ele diga que não e tal, não está caminhando sozinho, então 89 pessoas caminhando com ele na igreja dele, e ali do outro lado, né, o Fábio Pi. Enfim, eu comecei a estudar um pouco inquieto com isso. Eu sou nativo desse mundo, né? Eu sou cristão, eu sou de família católica, eu sou católico, orgânico mesmo, tenho participação, e sou muito próximo de evangélicos. A minha mulher que está aí é evangélica, a nossa filha está estudando para ser pastora, e quer dizer, esse mundo é todo muito familiar para mim. E eu confesso que eu, tal como muitos, talvez de vocês ou muitos outros, eu fui estudar esse negócio de religião e política com essa inquietação, com esse incômodo, com essa coisa normativa de que não seria muito legal, afinal de contas, você misturar religião e política, por motivos mais ou menos razoáveis. Essa separação, o Brandi já falou aqui, não precisaria falar muito, né? Essa ideia de que não se deve misturar religião e política, isso é completamente discutível, né? A gente poderia ficar um dia aqui discutindo esse negócio, né? Em que medida tem as fronteiras entre as esferas, em que medida não, né? Mas acho que não é o caso, porque basta a gente reconhecer que isso tem alguma legitimidade, especialmente nesse público aqui. Eu imagino que tem uma certa legitimidade essa ideia de que não pega bem você ficar misturando as coisas. Ontem aqui o pastor falou, Deus abençoe vocês e tal, né? O vereador, talvez alguns tenham sentido assim, meio desconfortáveis. Então, temos de barato que há esse desconforto. E aí eu fui tentar entender esse troço, tentar entender, sobretudo, a eficácia, que é uma palavra que o Brandi usou aqui, também muito elucidativa, eu acho, nesse sentido de que ou o troço funciona ou não funciona. Não é isso? Eu entendi bem a fala do Brandi, né? Ou o troço funciona ou não funciona. Se está vivo, forte, efervescente, é porque funciona, independente do juízo que você possa fazer pessoalmente, se aquilo é uma coisa desejável, bonita, interessante. E eu queria entender por que funciona, digamos assim, né? E eu, embora seja nativo desse mundo, eu seja um cristão, um cara assim, se for falar de Jesus Cristo aí no botequim, eu vou ficar emocionado e tal, mas eu faço um esforço faço mesmo, para fazer aquele distanciamento e tal. Se eu tivesse ouvido o Brandi, que deu uma palestra aqui esses dias, eu não estudaria religião, né? Você falou assim, não, é melhor o cara que é do movimento negro não estudar racismo, né? O cara que é do movimento feminista não estudar, né? Você falou assim, eu talvez devesse ter seguido esse conselho, mas eu acho que eu me comportei razoavelmente bem, quer dizer, eu cumpri bem, eu acho, essa etiqueta de manter as aparências de alguma imparcialidade. Mas, dito isso, a gente se depara com, se parece um chavão, na complexidade das coisas. Como sempre, parece uma conversa fiada, né? Todo mundo que quer falar de alguma coisa, entre nós, a gente fala, isso é muito complexo, mas a gente está aqui para tentar propor caminhos de leitura, né? Chaves de leitura para a complexidade. Então, ponto concreto. Provavelmente a banca lá dos inícios deve ter me perguntado, meu filho, você quer estudar o quê? Eu devo ter falado assim, eu quero estudar os evangélicos e a política. Mas como assim, meu filho, os evangélicos? Que evangélicos? O que significa esse termo, evangélicos?
sabidamente é um termo que não é um conceito, né? É um termo guarda-chuva, que cabe tudo ali dentro. Como a gente teve uma demonstração interessante aqui ontem, né? Cabia o nosso amigo aqui, o pastor, o assessor lá parlamentar, cabia o cara da Universal, cabia as igrejas de gay, cabe tudo, né? O evangélico é um negócio muito, muito amplo. Assim como o catolicismo, embora o catolicismo tenha pelo menos uma bandeira institucional agregadora, o que disfarça um pouco na heterogeneidade, mas mesmo assim todo mundo percebe, o termo evangélico também é muito impreciso. Mas aí a gente se depara diante de, digamos, um impasse. Ou bem a gente enfrenta a complexidade, corre risco, bate o pênalti podendo errar, ou a gente desiste, vai fazer outra coisa, não vai estudar, porque tudo é complexo, né? Não tem nada que seja simples. Então, quer dizer, a gente quando vai classificar qualquer coisa, a gente está lidando sempre com essa complexidade e está tentando simplificar a complexidade, porque no limite cada ser é um ser individual, né? Parece óbvio isso, né? Isso aqui é um copo, tem um copinho de plástico, tudo é copo. Vai falar, pô, mas isso não é copo, isso aqui é um negócio de vidro, outro poderia ser de cristal, um copo da elite, outro é um copo da classe popular, enfim. A gente tem que classificar as coisas para tentar estudar. Bom, mas aí a gente tentou esmiuçar um pouco melhor a classificação. Utilizar as categorias de classificação que outras pessoas já utilizam, né? Não é inventar roda. Reconhecendo a precariedade de toda a classificação, a gente tentou partir para uma coisa que fosse um pouco mais precisa. Então, dentro dos evangélicos, tem essas tipologias já mais ou menos utilizadas, históricos, pentecostais e tal. E eu já vou dizer um pouquinho sobre a operacionalização das coisas. A gente teve acesso a umas bases de dados que eram recentes na época, que eram pesquisas feitas em diversas metrópoles do Brasil, que não eram sobre religião, mas que tinham perguntas ali que serviam. E ali naquele instrumento tinha os respondentes, eles se identificavam como católicos, ou como evangélicos, ou como espíritas, ou como sem religião, ou outras coisas, afro-brasileiro e tal. E havia subdivisões, então dentro dos evangélicos havia a subdivisão pentecostais e não pentecostais. E dentro dos caras que se identificavam como católicos, aí vinha uma pergunta depois, mas católico o quê? Praticante ou não praticante? Né? Foi usado lá. A gente teve a chance de reproduzir algumas dessas perguntas aqui em Campos, em Macaé, um questionário também assim estatisticamente válido, o pessoal da Cândido Mendes que estava relacionado para isso. E aí a gente, na nossa classificação ali a gente seguiu essa coisa de evangélicos pentecostais, não pentecostais, e a gente incluiu ali umas coisas de carismáticos também, entre os católicos, né? Você definiu um pouco carismáticos e não carismáticos. E aí a gente achou um caminho assim, de interpretação que era ver, para entender isso que a gente queria, que era a inserção dos evangélicos no processo eleitoral, na política, como que é a inquietação, talvez que motive esse evento aqui. A gente olhou para os evangélicos assim, tem os evangélicos pentecostais e tem os não pentecostais. O que é uma simplificação, mas a gente assume essa simplificação. Principalmente quando se lida com dados assim quantitativos, você tem que simplificar bastante. E os católicos, a gente considera que tinha os católicos carismáticos e os não carismáticos. Há um parentesco, né, entre os carismáticos e os pentecostais, parentesco de estilo, de práticas, e por isso daí o paralelismo. E essa figura do católico surgiu aí como se fosse o outro, a referência de comparação. O católico é o brasileiro antigo, tradicional, era católico, né? Todo mundo era católico, nominal pelo menos. E com essa revolução social que o Brandi fez referência, isso foi modificando, não apenas em termos de pertença religiosa, mas de práticas sociais mesmo. E aí a gente, implicitamente, eu acho que não explicitamente, mas implicitamente a gente fez essa comparação para tentar entender os evangélicos, a gente fez um pouco a comparação com os outros. E os outros eram principalmente os católicos, porque a pertença religiosa é muito forte no Brasil. Evangélicos, católicos, sobretudo, eles somam um percentual muito alto. Bom, o que a gente queria, portanto, era entender a eficácia das lideranças evangélicas, dos pastores, etc. e tal, nesse terreno político eleitoral.
Era uma suposição de eficácia, mas acho que era mais ou menos, talvez todos nós pudéssemos comungar disso. Há uma eficácia do discurso, ainda que se possa naturalmente matizar, dizer que não é ilimitado, mas há uma eficácia, parece mais ou menos evidente, de discurso religioso. Eu lembro que no iniciozinho, eu falo isso às vezes com colegas, alunos e tal, eu fui assistir a um culto da Igreja Universal no dia da eleição municipal de 2008. Era eleição para prefeito e vereador. E eu cheguei lá meio no final do culto, mas ainda peguei um pedaço da pregação. Estava o pregador pregando sobre um texto da mulher adúltera, não sei se vocês conhecem, que pegaram lá uma mulher, né, adúltera, pega em adultério, levaram para Jesus, jogaram a mulher lá, e aí a lei manda apedrejar essa mulher, o que você vai fazer? Aquelas pegadinhas que faziam para Jesus, para ele cilada, né? Se ele responde, apedreja, pô, esse cara não é o pacifista, o líder que a gente queria. Se ele diz não apedreja, ele não é ortodoxo, porque a Bíblia manda apedrejar. E aí, no final, Jesus não manda nada, fica quieto lá, tal, todo mundo aí fala quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra e vai todo mundo embora e fica a mulher. Esse era o texto. E o pregador estava usando esse texto para fazer uma pregação sobre dinheiro, para dar dinheiro para a igreja, doação de dízimos, ofertas e tal. Eu estranhei muito aquilo com a minha cabeça preconceituosa. Falei, pô, esse cara é um brincalhão, não vai ter eficácia nenhuma isso. Inclusive, né, extrapolou. O cara quer pedir dinheiro, tem um monte de texto na Bíblia que permite você falar em dinheiro, em prosperidade, em bênçãos, etc e tal. Como eu disse, eu sou nativo desse mundo, conheço um pouco, mas, pô, eu quero usar um texto desse para ficar pedindo dinheiro, não tem cabimento nenhum. Mas aí, para minha surpresa, instantes depois eu vejo na minha frente uma moça, uma mulher, sei lá, aos prantos, emocionadíssima com aquele apelo do pregador. Ou seja, aquilo tinha uma eficácia imensa na vida daquela pessoa, e eu que era o bobo da história ali, né? Eu achando que sabia alguma coisa. Sabe aquela presunção que você chega, eu sei, né? Eu sou estudado, eu sou escolarizado, não sou como esse bando de pessoal burro, ignorante, que não sabe nada. E o burro ali era eu, né? Completamente. E ao final daquele culto eu lembro bem que o pregador, o pastor lá falou assim, agora nós vamos cumprir o nosso dever cívico, vamos votar, e para vereador, né, nós temos o nosso candidato. O cara nem se deu o trabalho de dizer quem era. Eu não lembro se era o Vieira Reis na época, um desses vereadores que se elegeram pela Universal aqui em Campos. Nós vamos votar o nosso candidato, e para prefeito vocês, né, vejam aí o que vocês querem e tal. Ou seja, uma eficácia imensa. E o pastor falou assim, vamos ver se a gente consegue que o nosso candidato seja o mais votado, porque eu creio que o nosso candidato seja mais votado. Não foi o mais votado, mas foi um dos 2 ou 3 mais votados na época. Ou seja, uma eficácia imensa, Esse discurso não é só um discurso, né? É toda uma prática ali que não precisa nem ele falar o nome do candidato. E aí, como é que se explica esse negócio? A gente foi, então, a nossas bases de dados para tentar descobrir alguma coisa, alguma pista, né? E o que a gente encontrou, para resumir, também, não vamos ficar toda vez falando, era o seguinte, era um esforço bem mais modesto, como eu falei, era uma tentativa de interpretar esse ativismo forte, né, dessas pessoas no espaço público. A gente trabalhou com a ideia de graus de pentecostalização, uma coisa também discutível, mas você, mais ou menos, você olhando uma igreja, assim, um culto, você sente, você percebe quando é um estilo mais pentecostal, mais, né, da ênfase no corpo, nos gestos, e outro que é um estilo mais sóbrio, né, aquele estilo mais de classe média, assim, um pessoal mais sossegadinho. Mais canela de fogo. Como é que é? Mais canela de canela fogo. de fogo, A minha filha fala sapato de fogo, sapatinho de fogo. Então, a gente percebe. Então tem alguns traços, assim, orar em línguas, seria um traço de pentecostalização, ênfase em curas, ênfase em prosperidade, que é a tônica do pentecostalismo mais recente. E aí a gente foi percebendo que isso poderia ser relevante, quer dizer, o grau de pentecostalização dos evangélicos, assim, para ter uma visão um pouco menos enevoada do negócio. E de fato
isso de alguma maneira se rebateu, teve um rebatimento nos dados, porque aí eu vou trazer aqui um dado que era muito específico. Lá no questionário, que era sobre um monte de coisas, não era sobre religião, mas tinha alguma coisa lá que a gente podia tirar, tinha uma pergunta assim: escuta aqui, como é que você faz para... Qual é a fonte que você usa de informação para decidir o seu voto, para você formar uma opinião com relação a voto, né? Onde você vai buscar informação para decidir seu voto? Aí tinha lá televisão, rádio, jornais, não sei o que e tal, e o sujeito marcava lá a primeira e a segunda. E aí a gente fez esse cruzamento, o Vitor, né, o professor Vitor Peixoto aqui, que nos ajudou nisso, fez o cruzamento dessas respostas com as pertenças religiosas. E a gente viu que, assim, de um modo geral, os evangélicos, e notadamente os pentecostais, em percentuais muito maiores, diziam que a igreja ou o culto que era a principal fonte de informação para decidir opinião. Uma coisa que nos pareceu significativa. Então tem alguns dados aqui. É claro que, a mim parece claro, que não teve nenhum lugar houve assim, os evangélicos, a maioria deles dizendo que a igreja era o principal. Em todo canto era a televisão. A televisão que era a maior fonte de informação para o sujeito decidir o voto. É muito razoável, porque a televisão é realmente o instrumento principal, o horário eleitoral gratuito e tal, é quando a campanha começa. Mas a gente, olhando por pertença religiosa, a gente viu que entre os evangélicos, muito mais gente do que entre católicos, entre espíritas, entre qualquer outra religião, muito mais gente dizia: olha, é a igreja, é o pastor, né, é o culto. Então, em São Paulo, por exemplo, 13% dos pentecostais, dos evangélicos pentecostais ou não, diziam que a igreja é a fonte mais importante, a primeira ou segunda fonte, contra 2,9% dos católicos, por exemplo, 3,8% dos espíritas. Ou seja, numa média geral, as pessoas ouvem pouco a igreja, mas entre os evangélicos é um percentual maior. E aí tem dados para várias capitais e sempre assim, né? Sempre dando essa tendência. E, notadamente, os pentecostais, quase sempre os pentecostais mais antenados, digamos assim, no que a igreja diz com relação ao voto, do que mesmo os evangélicos não pentecostais. Inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, os evangélicos também com bastante proeminência, embora essa coisa de pentecostais e não pentecostais tenha se invertido um pouquinho. Mas a gente poderia discutir também o que significa ser pentecostal, realmente as fronteiras são tênues. Mas alguém poderia dizer, como a gente também disse, tá, esse negócio aí está forçado, né? Vocês estão querendo atribuir à pertença religiosa uma característica que provavelmente não é disso, deve ser porque essas pessoas que são do pentecostalismo são, no geral, pessoas de mais baixa renda, mais baixa escolaridade, provavelmente com menos sofisticação política, né, menos acesso à universidade, etc. e tal. Pode ser uma variável espúria, enfim, né? Não é problema do cara ser evangélico ou ser questão provavelmente socioeconômica. O cara, né, tem um nível de informação menor, um nível de sofisticação política menor, então ele vai dar mais ouvido à liderança religiosa, ao padre, ao pastor. Mas aí foi feito um negócio que só esses craques da estatística sabem fazer, de controlar as variáveis, né? Então, mesmo assim, né, controlando a variável de renda e de escolaridade, que são os dois grandes parâmetros que normalmente se consideram para a estratificação social, e deu isso ainda muito forte. Quer dizer, você controlando a renda e a escolaridade, ou seja, você pegando grupos da mesma renda ou da mesma escolaridade, né, mas misturando ali as religiões, os caras de pertença religiosa diversa, você vê que entre os evangélicos pentecostais você tem uma chance mais de 5 vezes maior do que a média de ter a religião, o culto, a igreja como uma fonte de informação. Ou seja, o cara vive na igreja, né? O cara ele se alimenta da igreja. E aí é mais ou menos óbvio, não é só para política, eu acho que foi dito aqui também. Não é que a igreja esteja ali para doutrinar o cara da política. A igreja é suporte para tudo na vida, né? O cara vive, aparentemente, assim, mergulhado naquele ambiente. É aquilo que dá respostas para a vida dele em todas as áreas. E não por acaso a gente vê muito assim na mídia mesmo, quando você vê uma figura que
de repente tem uns holofotes sobre ele, sobre ela, né, uma figura, um jogador de futebol, um cara que... um goleiro do Fluminense, por exemplo, um cara que era ruim pra caramba, do Botafogo, frangou no Botafogo a beça, agora na decisão da Taça Guanabara ele era goleiro do Fluminense, Júlio César, o nome do cara. Falhou também, na minha opinião, mas o Fluminense ganhou aquela decisão da Taça Guanabara, e foram lá, Júlio César, e antes de mais nada, honra e glória a Deus, que a minha vida mudou depois que eu... A gente vê muito isso, né? O cara coloca a pertença religiosa, a vida espiritual ali em todos os âmbitos. E isso acontece aparentemente também na política, e a gente tinha esses dados aí que mais ou menos amparam isso. Eu não sou um crente nos dados, assim, não sou mesmo. Acho que esses dados aqui, eu acredito um pouco neles, mas nunca foi, até sofri um pouco na minha defesa por isso, porque eu tive que defender mais enfaticamente, mas eu sou muito cético. Sou religioso, mas sou muito cético. Então, mas é uma coisa que dá para pensar, né, e que bate um pouco com a observação que a gente faz. Aqui em Campos a gente fez no questionário que a gente fez, que a gente aplicou, a gente colocou algumas perguntinhas que tinham mais a ver com nosso interesse de pesquisa. Isso era um projeto do Sérgio Azevedo, que foi meu orientador, a Vânia foi co-orientadora, e ele tinha acesso nessas redes e tal, e recursos, e eu fui beneficiado por isso. E a gente fez uma pergunta, era na época da eleição, justamente de 2008, a eleição municipal. A gente aplicou esse questionário uma semana depois da eleição, quer dizer, as coisas estavam bem frescas na cabeça de todo mundo, e ali no questionário tinha uma coisa do tipo assim: quais são os parâmetros que você considera relevantes para escolher um candidato a vereador? O que é importante para você escolher um candidato a vereador? Pergunta em tese, né? E aí tinha opções diversas, dessas mais convencionais, do tipo não ser corrupto, fiscalizar o prefeito, né, o executivo, propor projetos para a cidade como um todo, e tinha algumas coisas mais religiosas, assim, crer em Deus, é importante crer em Deus. Ontem teve uma polêmica aqui, né, o pastor falou que o cara que crê em Deus está apto para... Aí teve uma colega ali que falou, pô, mas só o cara que crê em Deus que está apto para ser um bom político. A gente botou essa coisinha ali. E deu, de fato, nos dados, embora assim, com sutileza, não foi uma coisa avassaladora, mas deu exatamente essa situação. Entre os evangélicos, os pentecostais, eles enfatizavam mais esses atributos, por exemplo, crer em Deus era mais importante para eles, e outras coisas dessa gramática mais tipicamente moderna, ocidental, de universalista, de propor projetos para a cidade, de fiscalizar o prefeito e tal, isso deu menos, né, valorado. Os caras davam uma escala de valoração, 0, 1, 2, 3, 0, nada importante, 1, um pouquinho, 2, importante, 3, muito importante. E entre os católicos também deu isso, quer dizer, os carismáticos valorando mais essa coisa de crer em Deus, da identidade religiosa, né, no espaço público, e valorando menos os outros atributos, as outras características, e os outros católicos, ao contrário, mais assim, secularizados. Crer em Deus não é tão importante, o importante é propor projetos para a cidade, fiscalizar o executivo, etc. Bom, essa foi mais ou menos o trabalho que a gente fez, e o que eu estou trazendo aqui, eu acho que isso abre, né, agora espaço para a gente discutir aqui sobre as falas e conversar. Muito obrigado.